Muito bem, seja bem-vindo a mais um A Alma do Negócio, esse podcast que tem o objetivo de transbordar conteúdo empreendedor, de liderança, expandir a sua mente empreendedora, né, meu irmão? É isso aí, mente empreendedora e sua mente humana, porque eu acho que isso é mais importante do que tudo. Quando você expande a sua própria mente, ela vai para os negócios, vai para a sua vida pessoal. E esse é o nosso objetivo. E o nosso slogan é tudo é pessoal quando se trata de negócios. Porque por trás de todo business tem um ser humano. E quando você mexe aqui e aqui, tudo acontece. E é nesse tudo acontece que a gente foi chamar um cara. Primeiro eu fiquei stalkeando o cara na internet. Básico. Tem que fazer, certo? E aí eu falei, mano, esse cara conecta com a gente. Ele tem um jeito muito parecido com É muito humano, né? Muito humano, muito prático, muito verdadeiro, autêntico, não fica com os mimimi, né? Não cola com a gente. Não né? cola Acho com que a não gente. Cola. Vou parar de enrolar, eu que tô de mimimi aqui. Eu estou com Gabriel Villarreal. Gratidão, meu irmãozinho, por você estar aqui. Eu feliz pra caramba de estar aqui. E você já não tem ideia de duas provocações que você fez só na abertura, que nem era pra ser provocação. Não eu já era? tô aqui que já querendo começar a falar. É Maravilhoso, mesmo? É maravilhoso. mesmo? Então já começa falando. Maravilhoso. Levantei Não, a bola. É que você falou uma coisa que eu defendo tanto. Normalmente eu digo assim, não existe cliente pessoa jurídica, porque por trás de toda pessoa jurídica tem uma pessoa física com uma caneta na mão. E se você não entender e não conseguir compreender o que aquela pessoa muito individualmente procura, você não vai ter o ok dela. Então você tem sempre que mapear quais são as pessoas que estão lá. Então, por exemplo, o pessoal fala muito de negócio B2B, nem me apresentei, já estou falando aqui. Não, mas fala isso aí mesmo. muito de negócio você pode tudo aqui. B2B. Não, eu vendo para um revendedor. Então, mas você vende para o revendedor não quer saber a qualidade do produto, ele quer saber se o produto vende. Ele quer saber porque o que ele procura, o revendedor, é ganhar dinheiro vendendo algum produto. Não necessariamente o melhor ou o pior. Sim. E aí, quando você passa para o revendedor, como é que o time dele faz? Porque o vendedor escolhe o que vende. E aí, a gente revoluciona uma empresa fazendo os caras focarem em treinar o cara do balcão. Porque sabe que o cara do balcão vai vender? Aquilo que for mais fácil para ele vender. E se você for lá treinar e educar o cara em como ele vai ter o melhor discurso sobre o teu produto para vender para o cliente dele, ele vende primeiro o teu produto antes de vender os outros. Isso é o quê? Entender de comportamento humano. Entender que aquele cara ali tem uma vida, que ele está procurando algo de positivo dele através daquele trabalho que ele faz. E se você der o caminho mais seguro e mais curto para ele atingir o objetivo dele, você vai ser sempre a primeira opção. Fantástico. Você entendeu como é... Você tá ouvindo aqui, você entendeu como é que a gente começou já? Não deu nem tempo de apresentar, porque Foi tanto dada a conteúdo. largada e foi. Vum. Cara, é muita coisa. O Gabriel, gente, eu queria ler aqui, mas a hora que eu peguei o tamanho, eu falei, manda uma mini bio. Não tem mini bio pro tamanho do currículo do cara, né? Palestrante internacional, cara é advogado, diretor de empresa, empresário, é muita coisa para um ser humaninho só. Então dá um overview pra gente aí, que você vem da onde, tá indo para onde e quais são suas atividades hoje? Eu falo que eu tenho uma história muito interessante, que eu com 8 anos de idade eu decidi que eu queria ser advogado. É mesmo? Então você imagina quão Bom, perturbada... Bom de papo você é, né? Já deu para perceber que bom de papo, advogado precisa ter uma lábia boa. Vai. Eu falo bastante, mas isso é melhor ainda para o palestrante. Lógico, né? Sim. Lógico. Agora, você imagina quão perturbada tem que ser uma criança de 8 anos para querer ser advogado. Né? Você nunca é uma criança de 8 anos que quer ser advogado, quer ser astronauta, jogador de futebol, bombeiro. Mas eu tenho uma difícil também. Meu filho queria ser paleontólogo. Eu tive que procurar o que era paleontólogo. Mas com 8 anos de idade. Mas pelo menos tem todo o romantismo, sabe? Pô, eu quero entender de dinossauros. E o cara que quer ser advogado, tipo, a família já olha meio estranho. Mas, cara, eu adoro essa parte da minha vida. Eu adoro ser advogado. Eu tenho uma empresa, então eu sou empresário. Uma das coisas que eu gosto muito como palestrante, poder falar assim, eu sou um palestrante que sente a dor de todo e qualquer empresário. Ótimo, legal. Então eu não sou um cara que fala de empreender sem ter empreendido, fala de liderar sem ter liderado e fala sobre vender sem nunca ter vendido. Sensacional. Né? Então eu sou empresário na área do direito, meu escritório vai fazer 18 anos esse ano, adoro, né? Mas como eu falo, né, essa vida tem um pequeno problema que é que ninguém gosta de advogado, né? Eu agora tenho um amigo advogado. Pronto. Eu falo que somente 4 pessoas gostam de advogado. Olha, somente 4 pessoas gostam de advogado. São elas. Quem é advogado, quem é casado ou namora com advogado,
quem tem filho advogado ou aquele cuja vida depende do seu advogado. Meu Deus do céu. Passou desses Ninguém 4, mais acabou. gosta. E aí eu falo que eu tenho uma segunda vida, que é uma vida mais gostável, que é a minha vida de palestrante, que eu gosto muito de palestrar. E uma das minhas grandes paixões, desde os 8 anos também, que foi a primeira vez que eu fui para Disney, é a Disney. Só que eu me apaixonei pela Disney como parque, eu me apaixonei pela Disney como lugar para viver momentos inesquecíveis, só que foi como empresário que eu me apaixonei pela Disney como modelo de negócios. E eu falei, cara, tem tanta coisa aqui que dá para fazer, dá no pequeno negócio. O pessoal normalmente diz, a Disney faz porque ela é grande, e eu digo, ela é grande porque ela faz. E aí eu decidi fazer o quê? Levar para as pessoas, através de palestra e treinamento, levar para as pessoas coisas que elas podem fazer, aproveitar do que a Disney explora e, principalmente, coisas que vão requerer delas um investimento de R$0. Para ser mais específico, de 0 centavos. Como você pode trazer técnicas que a Disney utiliza para fidelizar os clientes dela, para gerar uma experiência incrível e para gerar uma recorrência de 80%. De cada 10 pessoas que vão para a Disney, esse é o número. De cada 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam. E quando voltam, levam alguém. Uau. Ô, Gabriel, posso perguntar já? Bora. Já, assim, cara. Quem é você? Quem sou eu? Você é o mais novo? Então não pode. Não, você é bem mais velho que eu. Você conseguiu trazer, você tocou no ponto que me chamou a atenção, que é você desmistificar o que as grandes empresas são capazes de fazer para o microempreendedor, pequeno empreendedor, né? Acredito que talvez você como empreendedor Você como palestrante é um médio, pequeno empreendedor. Se for comparar a indústria, essas coisas, certo? Né? Não estou falando de tamanho, estou falando de perfil. Você conseguiu trazer essa excelência que existe no mundo Disney para o teu negócio? Como palestrante? Como palestrante. Eu vou falar para os dois. Primeiro que eu consegui trazer para um escritório de advocacia. Que, legal, teoricamente é o lugar menos mágico que pode ter. Né? Então, seja no quesito retenção de talentos que eu tenho na minha empresa, de como eles se sentem à vontade, acolhidos, da nossa mentalidade, o meu relacionamento com o meu sócio, tudo isso é impactado por coisas que eu decidi aplicar na minha empresa. Você tem sócio? Tenho sócio, tenho 3 sócios. 3 sócios na minha empresa. O que não é fácil administrar também, né? Mas a gente tem cultura. Ótimo. E a gente tem cultura orientada a pessoas. E cultura orientada a pessoas é muito legal, porque você pode fazer coisas que geram altíssimo impacto com nenhum ou com muito pouco investimento. Porque a primeira coisa é as pessoas sentirem que você tem um cuidado genuíno com elas. E cuidado genuíno é uma expressão que eu gosto muito, porque, cara, quem genuinamente se importa com você? Então, quando a pessoa vai trabalhar com você, ela sente que a empresa tem um cuidado genuíno com ela, como, por exemplo, eu pergunto para as pessoas, você tomou café? Você está tendo condição de fazer academia? Você está cuidando da sua saúde? O que está acontecendo com você? Eu quero você bem. E não está num protocolo, né? Deixa eu ver o que eu preciso perguntar para poder engajar. Não é, né? É espontâneo, é genuíno, como você disse, né? Por isso que é genuíno, não é apenas cuidado. Porque cuidado pode ser checklist. É isso. Né? E aí você começa a ver que no fundo, como a gente falou logo no começo, são seres humanos, são pessoas. Tudo não existe pessoal empresa. Quando se trata de negócios. Exato, adorei essa frase. Em breve está no meu Instagram. Pode pôr. Como criação minha. Créditos a mim. Né? Cara, eu descobri esse dia que tem um cara que tá usando uma história de outra pessoa aí, contando como sua história. Isso acontece, hein? Aí você fala como palestrante. Como palestrante é um grande desafio, porque você não pode falar sobre excelência sem entregar excelência. Você não pode falar sobre cuidado com pessoas sem entregar cuidado para elas. Eu não posso falar para um público como é importante atender um cliente interno, cliente externo, sem atender eles corretamente. Não posso falar sobre felicidade se as pessoas não sorriem. Então é muito legal que, trazendo a própria metodologia e os conceitos, eu crio uma palestra que enquanto ele ensina, ele entrega. E o público sente isso. O público sente, cara, eu vi você entregando o que você acabou de me ensinar. Isso é muito legal, porque eu consigo que ele saia de lá sentindo o impacto como cliente daquilo que eu estou pedindo para ele entregar como profissional. E ele olha e fala assim, cara, é diferente. Porque senão não daria certo, né? Imagina, eu vou falar, atenda bem o seu cliente e eu te atendo mal. E que não é incomum a gente encontrar isso em várias empresas que se propõem a vender uma coisa na sua condução diária, a gente vê isso muito em líderes, né? Líderes que deveriam, que cobram uma certa postura, mas na prática, e aí não conecta, né? Não cola.
Aí a gente vai para um outro quesito importante, né? Eu adoro uma frase que diz o seguinte: as pessoas não se demitem da empresa, elas se demitem do líder, né? Então, a maior parte das empresas que não trabalham com culturas, que não são direcionadas à cultura, à implementação de cultura e a viver a cultura, o que elas têm são microculturas direcionadas por líderes. Então, o líder A só contrata pessoas com um perfil parecido com ele tem uma microcultura. Então, o cara pode ser super divertido e bacana com pessoas, mas o líder B é um cara fechado que trabalha no chicote. E quem que ele contrata, quem que ele recruta? Pessoas que têm o perfil para se submeter a isso. E você vê contraculturas constantes. E aí o que acontece né? o que acontece é você começa a ter, dentro de determinada célula, pessoas que não estão engajadas com a cultura da empresa. Eu passei por isso no meu escritório de advocacia. Durante 9 anos e meio, eu tive um outro sócio fundador e a gente desfez a sociedade. A gente desfez a sociedade. E por que a gente teve que desfazer a sociedade? Entre outros problemas, por quê? Porque eram duas culturas muito diferentes. Isso é comum, né, cara? Tô falando assim... Trinca no meio, Não, essa é uma dor do pequeno empreendedor que tem nos grandes, mas do pequeno empreendedor. Ele se junta, entre aspas, assim, vamos lá, temos um objetivo em comum, né? E vamos abrir a empresa. E, de repente... Você se pega nisso. Mas para a né? gente ser realista, né? É muito legal falar que a pessoa, quando ela abre a empresa, tem que pensar em visão, propósito, missão, cultura. Sim. Cara, a pessoa, quando abre a empresa, ela quer saber se vai dar certo. Exatamente. A economia a gente vê depois, né? Ela pensa depois naquilo. Depois ela tem que podar um pouco a árvore para ela poder crescer mais. E o que acontecia no meu caso era o quê? É uma narrativa que eu gosto muito, que diz o seguinte, né? O herói e o vilão nascem da mesma maneira. Tanto o herói quanto o vilão, eles nascem de um momento ruim, de um trauma. Sim, verdade. Mas o herói diz, eu não quero que nunca ninguém passe pela mesma dor que eu. Enquanto o vilão diz, eu agora quero que todo mundo sofra a mesma dor que eu sofri. E o nosso perfil era muito esse. A gente, mercado de advocacia é um mercado bastante insalubre. E eu quis criar o escritório que eu nunca pude trabalhar. Eu queria criar um escritório que não fizesse com as pessoas aquilo que eu achava errado ser feito comigo. Falei, cara, eu vou criar com outra mentalidade, outra forma de trabalhar. Cara, não tem ninguém de estar no meu escritório, as pessoas trabalham à vontade, pode ir de bermuda, porque é ambiente criativo. Aí vem um pouquinho da minha formação em publicidade, que eu também fiz. Bacana, né? Legal. É ambiente criativo. Quanto mais criativo ele tiver, melhor. E a roupa não torna ele mais criativo ou menos criativo, mas pode tornar ele mais feliz ou menos feliz, mais confortável ou menos confortável. Então, de um lado, tinha essa narrativa de herói, de eu não quero que as pessoas passem por tudo aquilo que eu sofri no processo de aprendizado da advocacia, trabalhando para outras pessoas. E do meu lado, uma pessoa que dizia o seguinte, eu acho que eles têm que passar tudo o que eu passei, porque foi isso que eu passei para chegar aqui. Quem quiser chegar onde eu cheguei vai ter que passar pela mesma coisa. Choque de cultura absurdo. Que não digo que esteja errado, Não. Sim, mas eu digo que é incompatível. São A gente direções, não consegue misturar isso na mesma panela e que saia algo bom depois disso. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar um negócio. Eu queria entender como é que funciona a mente de alguém que teve tanta experiência. Eu vi que você foi muitas vezes, tem formações, já palestrou fora. Quando você foi montar o produto que é hoje a sua palestra ou o seu treinamento, esses produtos, e você falou, tem muita coisa da Disney que eu né, tá lá. As pessoas veem o que é na prática, a minha entrega é... Qual é o processo que você passou e o que você entrega? Eu queria entender. Tá, eu tô vendo que você você tá num terno vermelho com um botão amarelo. Figurino do Mickey. Conta pra gente onde estão esses... Isso aí faz parte do seu... Faz parte. Do produto. É projeto, eu diria. O professor eu diria que é projeto. É engraçado porque a gente sempre foi uma paixão e eu me apaixonei como negócios. E eu tive a honra de ser treinado por pessoas muito boas, que são palestrantes aqui do Brasil, que eu admiro, aplaudo de pé. Mas também, ao ver muitos desses treinamentos, eu percebi que existia um pequeno gap no mercado e eu falei, é isso que eu quero ser. E qual que era o gap? A gente tem muita gente falando sobre Disney. Então eu posso te chamar, te contar como a Disney é maravilhosa, você vai se emocionar com a Disney, vai chorar pela Disney, vai dizer a Disney é o melhor lugar do mundo, minha próxima viagem é para Disney, e quando você voltar para sua empresa, você não vai ter a menor ideia do que fazer lá e as coisas continuam iguais. E eu digo isso porque eu participei desses treinamentos como empresário e com esse olhar de que eu já era palestrante, eu já vinha do mercado de palestras, né? E eu participei, eu olhava, mas tá faltando essa última passagem de agora como é que eu pego tudo isso
e transformo na minha empresa. Como é que eu gero impacto no meu cliente? Você me explicou como a Disney gera impacto no cliente dela. O que eu faço agora? Faltou dar a mão, conectar. E eu falei, eu quero focar nisso. Eu quero focar, aproveitar que eu sou um palestrante. Sabe que nem falam, professor, você só dá aula ou você trabalha? Né? Tem isso, Sim. Aproveitar que eu sou um palestrante que também trabalha, né? Que eu sou empreendedor, né? Não só palestrante, que eu estou o tempo todo atendendo, vendendo, liderando, empreendendo. Falei, cara, eu quero conectar com essa pessoa o quê? Não só se inspirar pela Disney, mas que mudança na sua vida você pode ter através da Disney. E é muito legal que pode ser mudança de negócio vinculada a resultado, pode ser mudança de negócio vinculada à qualidade de vida, ambiente de trabalho, mas, cara, se você parar para pensar, pode ser mudança no teu casamento, na forma como você se relaciona com os teus filhos, porque no fundo, são apenas pessoas. São apenas pessoas. Tudo gira ao redor de compreender pessoas, entender o ser humano que está do outro lado e encontrar uma forma cada vez mais maravilhosa de se conectar com aquilo. Isso pode ser uma excelente estratégia de negócios ou pode ser um grande final de semana que você tenha com seus filhos. Mas esse conteúdo não tem prazo de validade. Eu saio da palestra, eu vejo muito isso em treinamento, em palestras em grandes empresas, que a gente teve a oportunidade de atender muitas. E aí você vê que causa aquele frenesi, sai todo mundo querendo, aí dura segunda, terça, quarta, quinta-feira. Você criou alguma estratégia, alguma coisa que pudesse mitigar essa baixa dessa transformação? Eu falo que isso é culpa do neurônio espelho. Né? Quando eu tenho que explicar para as pessoas o que é o neurônio espelho, eu falo o seguinte, quando você vai assistir, né, a gente, homem, aquela coisa assim, vai assistir um filme de ação, você sai do cinema torcendo para alguém vir te roubar. Isso, né? Porque dar uma gravata em alguém. Você vai dar uma voadora giratória, 3 mortais. Por quê? Porque o teu corpo comprou tanto a ideia que você está produzindo tudo aquilo. Alguém, pelo amor, vem me assaltar. Pelo amor de Deus, eu preciso de alguém aqui porque eu estou pronto. Praticar. Mas aí já no caminho de casa já vai acalmando e de repente passa, esfria. E de repente você diz assim, tomara que ninguém venha aqui me assaltar. E eu falo que é muito isso que acontece às vezes com palestras e treinamentos. É uma vivência muito forte naquele momento, emocionalmente muito forte, até de força de pensamento, mas que depois a pessoa vai desligando, aquele efeito passa, sai no banho, né? E aí quando chega segunda-feira, toca aquela música, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? E aí não muda. E o que eu quero, eu acho muito legal mudar o jeito de alguém pensar, eu acho muito legal mudar o jeito de alguém sentir, mas a única coisa que impacta o mundo é quando eu mudo o jeito que alguém se comporta. É a ação que te impacta. O seu pensar com amor, eu tenho uma coisa que eu falo muito, que é assim, você amar alguém não garante que a pessoa se sente amada. E você tem certeza sobre o seu amor e dorme na certeza do seu amor. Mas a pessoa não se sente amada. E o que eu digo é, mais do que responder a pergunta, você ama alguém? Eu quero que você me responda, você faz alguém se sentir amado? E uma pergunta totalmente diferente. E a gente começa a entrar naquilo que eu prego sobre o que a Disney faz. Você faz alguém se sentir amado que comportamentos você tem que fazem com que essa pessoa se sinta amada? Porque muitas vezes, e olha só, eu falei que servia para o casamento, muitas vezes o amor está lá, mas falta o comportamento. Entendi. E quando falta o comportamento, a minha percepção é de que o amor não está lá. Por quê? Porque eu não o vejo. Então, se eu estiver pleno de certeza do amor que eu sinto pela minha esposa, mas eu não tiver os comportamentos que fazem ela se sentir amada, o amor para ela não existe. E o comportamento é a certeza que a gente dá para o mundo de que aquilo que a gente sente é verdade. Então é muito importante isso, eu gosto de focar nisso. Eu não gosto dessa curva pós-evento e normalmente o que eu faço eu aprovo uma cartilha com o pessoal de o que vocês vão fazer depois do evento para isso daqui não sair do banho. Que é a sustentação que a gente tanto chamava no endomarketing aí, como é que eu deixo Eu quero isso? líderes de cultura, eu quero que as pessoas depois criem microgrupos para discutir, cara, o que vocês acharam legal do treinamento, da palestra, que anotação você tem. Eu falo que alguém pode ter resolvido um problema que você não consegue resolver, só com um insight, compartilhar insight, focar em comportamento. E o que eu digo que é muito legal, né? Porque o pessoal sempre trabalha em encantamento de cliente externo. Fala, é isso aí, nossa missão é encantar o cliente externo. E o melhor jeito que a gente tem de conseguir isso, sabe como é que é? É treinar todos os dias com o cliente interno. É isso, né? Nossa, que incrível isso. Se eu fizer, todos os meus colegas ao meu redor terem uma vida mais simples, mais feliz, mais tranquila.
Eu estou treinando constantemente para o momento em que entra o cliente pela porta para eu entregar para ele o melhor show que ele já viu na vida. Ô, Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta. Encantar o cliente é dessa forma que você está falando? Mas você não vai responder agora, não. Agora não, espera um pouquinho. A gente vai fazer um intervalo, mas é tão rápido que não vai dar tempo de você nem assistir o Mickey. Nada. Fica com a gente aqui. Fica aqui. Muito bem, eu falei que ia ser muito rápido. A gente está num bate-papo incrível com o palestrante, empresário Gabriel Villarreal. Impressionante, né, cara? Impressionante. Conectou tanto. Eu falei que o dia que eu ia encontrar esse cara pessoalmente, que ele ia transformar nossas vidas. Né? Todo mundo que vem aqui deixa muita coisa pra gente. E hoje estou sentindo que a energia tá pulsante aqui. Acho que está encantando, né, Lê? Acho que está encantando. Que é o objetivo, eu acho, nosso. É levar conteúdo que encante as pessoas, transforme as pessoas. E o tema de hoje é a arte de encantar pessoas. É e a gente foi trazer um especialista na cultura Disney. E aí? Como que a gente faz para encantar as pessoas? Como faz para encantar? Primeira coisa é gostar de pessoas. Boa. Né? E aí eu gosto muito, para quem é empreendedor, né? O Walt Disney diz o seguinte: contrate por atitude, treine por aptidão. E o que a gente mais vê no mercado é que as pessoas contratam, fazem todo o recrutamento pela técnica. Isso. Contrato pela técnica, demito pelo comportamento. Exatamente. Você sabe que agora eu lembrei, a gente atendeu muitas empresas quando tínhamos agência, né? E daí conversando com os pares, né, os business partners. Eles falavam que eles contratavam... Os BPs, responsáveis pelas BUs. Isso, Eles contratavam por faculdade. Faculdade A, faculdade B, faculdade C. E daí ele falou assim, mas dessa faculdade? Eu falei, não, eu fechava o olho e puxava. Eu falei, cara, que impressionante, né? E a qualidade humana não é colocada em jogo. Estou falando das grandes empresas, hein? Pois é, mas... Tá mudando. Justamente o que acontece não estou dizendo que você precisa contratar pessoas que sorriam. Estou dizendo que você precisa definir primeiro quem você é, para você entender quem que você está procurando. Quem você precisa, né? Porque cada pessoa que está dentro da sua empresa é o porta-voz da sua identidade para o mundo. Porque Exatamente. O presidente da Disney não vai lá fazer experiência de ninguém no parque. Quem faz é a tia da pipoca, o rapaz da limpeza, sabe? O cara que passa com o carrinho, o vendedor de balão. Esses caras que entregam. Não é o presidente. E o presidente está imerso na cultura. Só que essa cultura não ser uma verdade que a ponta vive... Os embaixadores da nossa identidade são os nossos times de front. Esse time tem que estar de acordo. E tem que estar de acordo primeiro com o tipo de soft skill, com o tipo de comportamento, com o tipo de atitude que a gente espera. Por quê? Porque é muito difícil você treinar soft skill. Se fosse fácil, a técnica estaria dando certo, porque o Walt Disney dizia, eu não consigo ensinar alguém a sorrir. Eu posso ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, menos a sorrir. Então, ou você se contagia com o que é a empresa, com querer fazer parte disso, ou se não, a melhor técnica, a única coisa que tem gerado nos últimos tempos e uma tendência de mercado é gerar liderança tóxica. É gerar uma liderança onde a pessoa, eu já participei de treinamentos, onde ao final de treinamento eu recomendei ao empresário, você precisa demitir o teu melhor vendedor. Você recomendou. Ele falou, como assim o meu melhor vendedor? Você precisa demitir ele, sabe por quê? Porque a presença dele e a forma como ele trata jogam a performance de todo o resto do time para baixo. E se você melhorar de 10 a 15% da performance individual de todos os outros com a saída dele, você ganha muito mais dinheiro com muito menos problema. Que absurdo. E eu acompanhei. Funciona. Funciona porque você é o primeiro que tem que dizer se é verdade. Não adianta você falar para as pessoas, leia a placa na parede. Eu vou ler a placa na parede e eu vou olhar as pessoas da tua empresa. A placa fala, as pessoas gritam. Então, o que eu vejo, grita. Eu tenho que ver que aquilo é verdade, senão eu ignoro a placa. Senão eu ignoro. Você fala, não, nossa empresa respeita a diversidade, cultura, e você olha e não encontra. Nossa placa é respeito humano, humanização, e você olha a forma de atendimento ou como as pessoas lidam umas com as outras, você não encontra aquilo. Então a gente tem que sair de algo que já foi muito, até fake news, muito tirado como um marketing de aparência sobre nossos valores e princípios, para que hoje em dia é o marketing da experiência. A placa na parede não é nada comparado com aquilo que eu vejo.
Porque eu vou falar sobre aquilo que eu vi. E uma das coisas que eu falo dentro do que eu entendo da metodologia que eu aplico com base Sim. na Disney é: o seu maior patrimônio é aquilo que as pessoas falam sobre você. E elas falam do que elas viram, do que elas ouviram, do que elas experimentaram. Elas não falam sobre a placa. Então, se a placa não é uma verdade, ou você derruba a placa, ou você melhora o time. A importância de um líder é ter muito mais atitude do que boas palavras, né? A gente chegou a atender banco, uma instituição financeira grande, por sinal. Great place to work, né? Tem essa coisa também. GPTW. E aí eu lembro que a gente entrou para reunião com o diretor que estava nos contratando para fazer um trabalho de integração e tudo mais. E na porta da sala dele tinha uma placa escrita assim, ó. Eu vou até olhar para a câmera para falar: Mate, entre com a sua ideia e saia com a minha. Uau! Fantástico! Você entendeu? E as pessoas, quando mandaram a gente fazer o focus group, a entrevista individual lá com o diretor, falaram: você vai lá? Então agora você vai entender se vai ser fácil fazer isso. E daí, sabe o que eles queriam implantar? Aquela gestão aberta, que é todo mundo se vendo. De portas abertas. De portas o programa abertas, era programa né? Portas Abertas. Eu falei, mas o que adianta? Mas isso é colocado a teste. Eu gosto muito de uma outra instituição, a gente não vai falar o nome, mas que lançou uma campanha chamada Vou Como Sou, que era sobre o traje que você poderia vestir. Sim. Ou seja, abolismo social, vou como sou. E uma coisa muito interessante é o seguinte: a primeira coisa, quando você tenta modernizar e atenuar regras mais conservadoras, a primeira coisa que as pessoas vão te olhar com um olhar suspeito é: será que é verdade? Então a primeira coisa que as pessoas fazem é o seguinte: tá bom, vou de paletó sem gravata. Vão testando para ver se é verdade. E é ali que vem a mensagem de cima desses embaixadores, as lideranças, os donos, os empreendedores, falando assim: cara, é verdade, pode confiar. Eu, quando tirei o terno e gravata no meu escritório, sempre que tem um advogado novo, ele vem de terno e gravata, vem de terno e gravata. Aí ele depois tira a gravata. E eu fico falando: cara, tira a gravata. Tira a gravata, tira a gravata, tira a gravata. Aí a gente sempre emenda feriado, né? No escritório temos uma regra, emenda feriado. E o feriado, quando é na quarta, emenda. Metade do escritório emenda segunda e terça, metade do escritório emenda quinta e sexta. É como a gente trabalha para a galera ter mais descanso, porque é muito estressante a nossa profissão. E aí teve uma vez que era um feriado na quinta-feira, e esse aqui que estava com dificuldade de tirar a gravata, já estava mais vindo de calça jeans, né? E eu apostei com o meu sócio, eu falei assim: eu vou fazer esse cara um dia vir de bermuda. Eu apostei, vou fazer, perdi, não foi de bermuda. Ainda não conseguiu, não conseguiu. Já foi embora. Já foi embora, já foi embora. Não consegui fazer ele de bermuda. Aí um dia ele entra na minha sala, né? E ele fala assim: doutor Gabriel, eu queria saber, porque eu tenho um compromisso, minha família é do interior e o feriado é na quinta, gostaria de saber se tem algum problema de na sexta-feira eu não vir. Eu falei: mas a gente já falou, a gente emenda todos os feriados, você não precisa de autorização nenhuma para emendar. Não, que eu gostaria de saber, porque sabe como é. Aí eu lembro que, vou contar a cena, eu reclinei minha cadeira gamer, eu tava de bermuda, eu pus as duas canelinhas magrelas em cima da mesa, de tênis, né? Eu falei: cara, eu tô de bermuda e tênis, com os pés em cima da mesa, deitado numa cadeira gamer. Se isso não tá comunicando com você, se isso não é recado suficiente para você sobre o que você trabalha, eu não tenho mais o que fazer, cara. Eu sou o fundador disso daqui e eu tô assim. Se isso daqui não falar com você, eu desisto, cara. Mais, né? Vai lá, tipo, cara, vai lá, vai ser feliz. Quando você tiver que viajar, se você passar aqui para me contar, é só para eu te desejar boa viagem. Viaja. Trabalho tem dia, vai acontecer uma tragédia. Agora, olha só que interessante, voltando para esse lance de o seu maior patrimônio que as pessoas dizem sobre você. Sempre que eu faço uma palestra, uma das perguntas que eu falo é: o que Disney significa para você? E quando eu falo o que Disney significa para você, as pessoas falam assim: infância, felicidade, alegria, magia, encantamento, sonho, só emoção positiva. Ninguém fala caro, ninguém fala longe, ninguém fala dólar a 5,30. Ninguém fala. Por quê? Porque tudo que a Disney faz, ela faz direcionado a que você tenha essa imagem dela, para conectar com a sua emoção. Porque quando você se emocionar, você vai para lá. E quando você estiver deveras emocionado com a ideia de ir para lá, o preço não te segura. Tanto é que, qual que é o lema do bom viajante? Quem converte, não se diverte. Ou seja, para eu me divertir, para eu viver uma experiência incrível, eu quero desligar toda a minha defesa racional com relação a preço.
Então, parte da estratégia de negócio, aí já falando sobre o que é a Disney, a grande estratégia de negócio da Disney é entender que do outro lado existem seres humanos e quando eu conecto com a emoção deles, eles têm uma propensão muito maior a fazer negócios comigo, a terem gostado de fazer negócios comigo, e isso leva a que eles queiram fazer novamente negócios comigo. Sensacional. Inclusive me indicar pessoas para fazerem negócios comigo. É, porque você tem uma experiência agradável, você tem uma memória afetiva, você confia e você vai... O seu trabalho deve ter muito disso, né? Você vai, palestra, encanta, transforma. Inevitavelmente, ali você tem líderes, você tem empresários, você tem outros diretores, enfim. Eu indicaria. Né? Eu tenho grandes eventos que eu participo, que são eventos nacionais, então vem gente do Brasil inteiro. Sim. E que eu falo que isso para mim é como chutar um formigueiro. Muito E bom. por que chutar um formigueiro? O que acontece quando você chuta um formigueiro? Você espalha um monte de formiga por tudo quanto é lado, todas ouriçadas, e fala assim, cara, olha só, estão me dando a oportunidade de juntar pessoas do Brasil inteiro para eu mostrar para eles quem eu sou e vai ser a minha performance. Mas está na minha mão decidir o que eles vão falar de mim. Porque eles vão falar do que eles viram. Eles não vão falar, conheci o Gabriel que fez 100 eventos sensacionais até ontem e hoje foi uma porcaria. E eu falo, tudo começa do zero. Toda vez que eu vou entrar no palco eu digo, seu passado não conta. E por que seu passado não conta? Porque para aquelas pessoas, nenhum sucesso anterior vale alguma coisa. Vai ser aquele momento único, irrepetível. E quer ver uma coisa legal também? E uma coisa legal para você que está assistindo a gente? Quando eu falo seu passado não conta, também o seu erro de ontem não conta. Você pode ter errado ontem e acordar hoje para fazer algo incrível e aquele cliente nunca vai saber. Ele apenas vai falar sobre o que ele viveu. Então, a questão da Disney é, quanto mais eu conheço o meu cliente, quanto mais eu mapeio ele enquanto ser humano e emoções, mais chance eu tenho de criar uma experiência da qual ele vai falar positivamente. Esse cliente pode comprar ou não comigo, mas ele sempre vai falar. E quando ele fala bem de mim, ele traz gente para fazer negócio comigo. Para a gente tentar materializar mais para esse pequeno e médio empreendedor, o que a gente poderia dar de dica, sei lá, como encantar? Algo simples. Vamos pensar, o cara vende coxinha. Caramba, você tá ácido. O cara vende coxinha. Coxinha. O que a gente poderia, sei lá, criar para usar ele a Disney aí. Joia. Agora, vamos lá, para aplicar em qualquer mercado. Tá. Ninguém quer comprar coxinha. Ninguém. Como ninguém quer comprar imóvel, como ninguém quer comprar palestra. Ninguém. Tá. O que as pessoas procuram quando elas tomam uma decisão? Como é que o cérebro funciona subliminarmente? O que elas querem é um impacto positivo na vida delas. Só compra coxinha quem gosta de coxinha. Só compra coxinha quem fala, comer essa coxinha vai ser algo bom. Tanto que eu falo que coxinha é uma instituição. A pessoa que te vende coxinha ruim tem que ser presa. Porque a coxinha ela vem carregada de expectativa. Principalmente coxinha da avó. Todo mundo vai lembrar da coxinha da avó. Você fala, cara, coxinha vem repleta de expectativa. Aí vem aquela coisa fariente e você fala, cara, eu tenho que chamar a polícia. Por que isso? É real. Porque eu não queria coxinha. Eu estava procurando algo de bom para minha vida que eu entendi que através da coxinha eu pudesse receber. Então é entender que o cliente nunca procura o produto. Ele procura algo para a vida dele através do produto. E aí você começa a entender que você dominar todas as qualidades do seu produto não faz você dominar aquilo que o cliente procura. Vou dar um exemplo. Eu fui comprar um carro. Uma caminhonete grande, adoro caminhonete. E o cara me viu, à época eu devia ter acho que uns 37 anos. O cara falou assim, tá bom, tá chegando na crise de meia-idade, querendo comprar uma caminhonete de bacana, né? O cara foi me apresentar o carro. Ele me apresentou o carro e disse que vem cá, você vai ver isso aqui, cara, olha o conforto desse carro, olha o luxo desse carro. Opa, derrubando tudo. Esse é um carro incrível, porque você pode usar ele como um carro de luxo, mas ao mesmo tempo é um carro que pode ser família, ele é muito versátil. Joia. Maravilhoso. Isso é o que ele fala para todo mundo. Vou te contar a história do Gabriel, que foi comprar o carro, que ele não perguntou. O Gabriel que foi comprar o carro é um cara que casou em 2012 e 2 meses após casar, o meu sogro faleceu. E assim que o meu sogro faleceu, eu decidi que eu queria adotar minha sogra. Eu decidi que eu queria adotar minha sogra por quê? Porque lá são 3 filhos, né? Eu tenho minha esposa, que é aquela grudada na mãe. Eu tenho 2 filhos, que são 2 filhos, 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 2
né? A do meio, que é, não sei como, de família italiana, que diz que quer individualidade. O italiano é tudo junto, né? Se pudesse dormir empilhado. Mas ela gosta de individualidade. E o mais novo, que é filho homem, sabe? Tem a vida dele. É uma liberdade mais desgarrado. O amor é o mesmo, só que o comportamento é diferente. E minha sogra, se você parar pra pensar, em 60 dias, perdeu o companheiro da vida toda e a melhor amiga. Meu Deus. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Toda vez que a gente for almoçar de final de semana, vou buscar a sogra. Vamos levar ela, levei ela para viajar, levei ela para Disney, fiz um monte de coisa junto. Eu adoro sair com ela. Mas o que acontece? Em 2014, nasce meu primeiro filho. E no nosso carro, vamos. Eu dirigindo, minha esposa do meu lado, uma cadeirinha de filho e minha sogra do outro lado. Em 2017, nasce meu segundo filho. E agora eu dirigindo, minha esposa do lado, 2 cadeirinhas, não cabia minha sogra. Minha sogra precisava ir com o carro dela. E ela também começa a não querer ir, porque é chato dirigir sozinha. E muita coisa que acontece com criança no carro é a brincadeira do carro. Às vezes, o restaurante não foi tão legal quanto a ida e a volta do carro. Exatamente. Né? E eu falei, preciso de um carro de 7 lugares. Olha o contexto. Preciso de um carro de 7 lugares. Eu quero um carro? Eu não quero um carro. Porque ninguém quer comprar um carro. Eu estou procurando alguma coisa para minha vida. E a descrição de carro que o cara me deu é um carro de luxo, que tem um motor 3.6 V6, que facilmente chega a 220 km por hora na rodovia. E eu só consegui imaginar eu na rodovia a 220 km por hora, com 2 crianças nas cadeirinhas e minha sogra no porta-mala. Né? Olha só que legal, se o cara soubesse minimamente minha história, eu falo assim, Gabriel, deixa eu te mostrar a segurança desse carro. Deixa eu te mostrar o número de airbags, o tipo de freio, deixa eu te mostrar o entre-eixo, a estabilidade. Ele ia me apresentar outro carro. O som, né? Tá em outro família, carro. né? A central do teto para eu entreter meus filhos. Ele ia me mostrar outro carro. Então é o seguinte, você pode vender só uma coxinha, mas cada cliente compra uma coxinha diferente. Uau. E você tem que ter o compromisso com o porquê que alguém compra uma coxinha. E você tem que saber, por exemplo, para mim coxinha é um momento especial. Por quê? Primeiro, porque nessa idade a gente não pode se dar esse luxo muitas vezes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Segundo, porque coxinha para mim é uma identidade, sabe? Nossa senhora, coxinha, pelo amor de Deus, é o momento de comer uma coxinha. Tem algo de especial nessa coxinha. Você faz algo de especial na sua coxinha? Porque é muito fácil comparar coxinhas. E aí eu vou medir você se a tua coxinha foi... Tá bom, você me entregou uma coxinha, eu paguei por uma coxinha. E para nós tem toda uma memória afetiva. Nossa avó fazia coxinha. A gente era pequena, ela fazia a coxinha, dava pro meu avô e a gente ia com meu avô quando era pequenininho. Vender coxinha em obra. Então, o que você está falando faz todo sentido quando você se preocupa com o contexto do outro. Daí você vai entregar esse produto em cima do contexto do outro e não em cima só do produto. Mas olha só. Ah, Gabriel, mas eu vendo coxinha, não tenho esse tempo todo para conversar com a pessoa. A pessoa entra e fala uma coxinha. Tudo bem, mas comunicação não é o que você fala. Comunicação são os sinais que você emite. Tem uma coisa que eu adoro, restaurante favorito dos meus filhos, Outback. O que o Outback diz? Venha viver seu momento Outback. Não vem comer costela. Vai ver que você nem gosta de costela, você pode vir para cá. Sim. Ainda assim vai ser seu momento. Exatamente. Uma coisa interessante, olha só, e aí que eu falo, que é a diferença entre você focar no que você faz e você focar no impacto que você gera, porque o cliente procura o impacto. Legal. A Disney diz, o cliente quer férias, nós vamos dar para ele memórias em família para o resto da vida. O que vale mais? Olha isso. Se o meu time falar, se eu engajar meu time em dê férias bacanas para as pessoas... Ah, legal. Agora você fala assim, amigo, a missão é fazer essas pessoas terem memórias que vão carregar pelo resto da vida. Olha a mensagem. É outra. Uma vez eu treinei o time de vendas da Montblanc. E eu fui fazer pesquisa nas boutiques Montblanc e eles me explicavam sobre a caneta, sobre a escrita da caneta, como funciona a caneta. E eu falei, eles acham que eles vendem caneta. Cara, ninguém quer escrever à mão. E nós temos aqui, ó, isso daqui é o melhor aparelho para escrever à mão. Sim. No custo-benefício, R$ 3.500 para escrever à mão é muito caro. Né? E aí eu fui procurar documentários. Olha, eu conhecendo o meu cliente para preparar conteúdo para ele. Eu fui procurar documentários sobre a história da Montblanc. E foi num documentário que eu achei uma diretora que ela diz o seguinte: a Montblanc é uma joia que por acaso escreve. Sensacional.
Definiu tudo que é uma Mont Blanc. Caraca. O impacto dela é muito maior do que a função dela. Porque a Ferrari também te leva do ponto A ao ponto B, como o Fiat Uno. E se você encarar uma Ferrari como um meio de transporte, você está focando no que ela faz, não no impacto que gera. Exato. Então, trazer a experiência do cliente para o centro é, primeiro, ter bem definido que impacto a gente quer gerar na experiência do cliente. Comunicar corretamente que é esse impacto que a gente está procurando. E se o cliente quer algo que você não está disposto a dar para ele, ele não é meu cliente, agradeço, mas não é nessa empresa. O que você procura não está aqui com a gente. Vou falar um negócio para você. Para você não. Para você. O papo tá bom, não tá? Isso é a alma do negócio. Isso aí é tocar na alma. E a propósito, o Gabriel fala e parece que ele toca né? na alma. Mexe, na né? alma. Você vê que mexe todo um... Mas tem que fazer aquele intervalinho lá, Ah, meu irmão. putz. Tem que fazer aquele bate-volta. Fica com a gente volta já já, tá bom? A gente continua nos bastidores aqui. Quando você voltar, você pega o papo andando já. Vem com a gente. E a gente seguindo aqui no bate-papo, eu disse que ia ser rápido. É sempre muito rápido. E quando o papo é bom, a gente não tem vontade, né? Fica segurando pra ir no banheiro, mas não vou. Dá que volta e eu perco um pouquinho desse bate-papo. Cara, tá muito bom. Na minha opinião, Ah. eu vou querer fazer umas perguntinhas ácidas ainda hoje. Eu vou querer fazer uma viagem com ele pra Disney, mano. Eu quero... Minha Pô, cabeça que tá- deve ser uma experiência louca, né? Porque é outra visão. É. Imagina você... Vamos viajar, Gabriel. Vamos fazer um... Bora? Vamos? Bora. Já falei para vocês, tudo isso começou eu arrumando alguma desculpa para continuar indo para Disney. Minha esposa não queria mais ir para Disney. E aí eu decidi me engajar nesse universo todo, porque agora para mim é trabalho. E Olha trabalho é uma isso. coisa que a gente leva muito a sério na minha casa. E ela hoje gosta de ir pra Disney ou ainda... Ela tem bipolaridade Disney. Tem dia que Sempre que ela... A gente vai todo ano. É, Sempre que ela volta, ela diz, agora chega. entendi. Isso. Ela Sim. tem um relacionamento tóxico com a Entendi, Disney. Ela fala assim, entendi. agora chega. Passa 6 meses, ela fala assim, Acho legal. começou a me dar saudade. E aí todo mundo começa a ir, você bombardeado pelas redes sociais, as pessoas sendo felizes. E isso ativa nela o quê? Ativa os momentos felizes que a gente tem lá. E ela fala, acho que eu tô com vontade de ir pra Disney de novo. Tem uma frase dela que me marcou um dia. Um dia ela falou pra mim, sabe o quê? Eu adoro a família que a gente é quando a gente está na Disney. Olha Cara, que a fantástico. profundidade dessa frase. Cara, isso dá um livro. Eu adoro a família que a gente é quando a gente está na Disney. Como a gente se entrega a viver aquele momento entre a gente. Como não tem nenhum tipo de briga, nenhum tipo de atrito. Como a gente se conecta com as crianças. Como tudo ajuda a gente a se conectar. E isso é aquilo. O que a Disney vira pra gente? Um lugar de conexão que nenhum outro lugar no mundo pode nos dar. Muito legal. Que legal. A nossa família na Disney é a família que a gente mais gosta de ser. Falando em família, você vem de família empreendedora, alguma coisa? Não, Não? não. Tudo Curiosamente, CLT. eu venho de família pobre, de país pobre. Eu sou uruguaio. Né? Você é uruguaio? Eu sou uruguaio, minha família chegou ao Brasil em 1990. Né? E, curiosamente, eu fui o primeiro a empreender. Não o primeiro a ter CNPJ. Que no Brasil, ter CNPJ e empreender são coisas meio diferentes. Né? Para mim é tudo empreender. Você pode ter CNPJ ou não, mas é tudo empreender. Tem gente que empreende sem CNPJ e tem gente com CNPJ que não empreende. Então, o primeiro CNPJ da família foi meu irmão, que foi pejotizado na empresa onde ele trabalhava. Né? Pejotizado Ele era um empreendedor com crachá e chefe. Entendi. Né? Que com o passar do tempo acabou se tornando um grande empreendedor e hoje que eu tenho um irmão ultra empreendedor. Que legal. Minha mãe era funcionária de banco, né, e de mercado financeiro, que decidiu empreender e se tornou uma ultra empreendedora. Meu pai era um cara que sempre trabalhou carteira assinada, decidiu empreender e ele se tornou um professor de idiomas, porque ele pegou o espanhol, ele falou, cara, quero fazer o que me dê prazer, eu gosto de gente, foi ser professor de espanhol, se tornou um grande professor de espanhol. E eu fui empreender na advocacia, eu fui o primeiro que empreendeu dentro de uma estrutura empreendedora. Então, eu gosto muito disso, adoro empreender e a Disney, para mim, mudou a forma como eu empreendo e mudou a minha vida, cara. Porque se eu vou passar tanto tempo dentro daquele lugar, aquele lugar tem que me fazer feliz. Essa é uma premissa. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi entender que eu não sou o dono daquilo. Eu sou um colaborador daquilo. Porque quando eu sou o dono e você que está assistindo a gente, quando você diz eu sou a empresa, você acorda devendo muita coisa para muita gente. E você nunca para pensar se a empresa está devendo alguma coisa para você.
E o que eu decidi fazer foi isso. Um dia eu falei, não, eu quero mudar isso. Eu quero que a empresa entregue para todo mundo o que ela deve para todo mundo, mas antes de mais nada, eu quero que também entregue para mim. Eu quero poder cobrar da empresa. E poder cobrar da empresa muitas vezes passa por eu poder cobrar das pessoas que elas aportem na empresa o que elas precisam fazer para o bem coletivo. E eu parei de ser, então, o departamento de reclamações. Porque quando alguém me ia reclamar comigo, eu digo, peça para a empresa. Eu não tenho condição de te dar nada. A empresa está devendo para você e está devendo para mim. O que a gente pode fazer junto para garantir que a empresa nos entregue? Porque eu preciso... E muda tudo. Eu preciso entrar pela porta todo dia. Se eu parar de entrar pela porta... Eu conversei uma vez com o meu sócio e falei, pessoal, se eu cansar disso, vocês tocam? Se você não estiver aqui, a gente não tem interesse. Foi ótimo. Então, acho que uma grande preocupação nossa é que eu quero continuar entrando pela porta. Muito bom. Ô Gabriel, tem muita gente que quando vê falar de aspectos lúdicos, de aspectos de leveza da alma, de família, né? Parece que confunde um pouco com falta de resultado. Então você tem um escritório, né? Tão friendly assim, tão leve, tão amigão assim, dá a impressão que o cara não consegue ter resultado se for assim, porque vem de uma, sei lá, de um modelo mental ou de uma academia que não é apertar olho no olho, fazer cara feia e dar porrada para os negócios andarem. Como é que a gente faz para implantar tudo isso e fazer com que as pessoas entendam o resultado na prática? Porque tem resultado no seu trabalho. Graças a Deus. Até mesmo porque o resultado que ele tem no trabalho dele parece que é essa alma que inspira, né? Ele levou para dentro. E transforma. Né? E transforma. Né? Gente, o que eu vou dizer é o seguinte. Além de resultado financeiro, você ter uma vida feliz, acho que poucas pessoas podem ostentar isso. Porque às vezes você vê gente de muito dinheiro que não tem a vida que queria, ou gente que conseguiu construir uma vida feliz, mas tem que se privar de muita coisa. Né? Exato. O que eu acho? Acho que primeiro você tem que saber como é que você quer ganhar dinheiro. Porque existem modelos no meu mercado, por exemplo, da advocacia, que o modelo é hora homem. E é o seguinte, se esse cara não se dedicar a trabalhar 10 horas por dia em condições insalubres, não é sustentável o meu modelo de negócio. Então a primeira coisa é você ser honesto com que tipo de modelo de negócio você tem. Legal. Porque não adianta você querer focar em hora homem e falar que você vai dar uma grande experiência. Não adianta você querer focar em cobrança, sabe? Aquelas cobranças absurdas de metas que a pessoa tem que sacrificar o convívio delas. O que eu falo, isso vira empresa de gente jovem, solteira, sem filho, com tarja preta. Tarja preta. Esse é o perfil desse tipo de empresa. E que pode explodir a qualquer momento. Se o cara decidir, se o cara ficar velho, ele vai embora. Se ele casar, ele vai embora. Se ele tiver filho, ele vai embora. Né? E quando a tarja preta não der mais jeito, ele vai embora. Né? Que é o mercado do burnout. Eu falo que é o moedor de cana. O suco é doce, mas o processo é pegar a gente e colocar no moedor de cana. Esse resultado não é o que eu procuro. Então, eu tenho que formatar o meu negócio para quê? Para que tipo de atividade vai me dar uma margem maior para que eu possa ter outro tipo de dinâmica lá dentro. Então, no meu escritório hoje, se, como aconteceu hoje, inclusive, se as pessoas estiverem no corredor conversando, dando risada, se elas me atrapalharem, é minha função fechar a porta da minha sala. Porque elas estão fazendo o que eu espero que elas façam. Eu espero que seja um lugar onde elas se divertem. Eu espero que seja um lugar onde elas gostam de estar, onde elas não se sentem ameaçadas. Porque sabe o que eu ganho no final do dia? Isso é o que as pessoas pouco pensam, eu ganho o apoio da família. Eu ganho da família falando assim, não sai de lá. Porque sabe quando minha mulher fala, eu gosto da empresa, eu gosto da família que a gente é quando a gente está na Disney? Eu quero que a família dessa pessoa diga, eu gosto da pessoa que você é quando você trabalha nesse lugar. Porque você não chega aqui estressado. Eu falei o seguinte, lembra do herói e do vilão? Eu tive um relacionamento no qual eu mandava uma pessoa saudável para a empresa e a empresa me devolvia um farrapo de gente. E todo final de semana eu tinha que reconstruir aquela pessoa para que na segunda-feira ela fosse para um lugar e me devolvesse uma pessoa totalmente destruída. E como eu tenho aquilo de que eu não quero que os outros passem por isso, a premissa número 1 que eu coloquei é, todo mundo que trabalha para mim tem que voltar para casa em condição de ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom amigo. Não vou ser eu que vou tirar essa condição. Outras coisas da vida podem tirar. Não eu. Essas pessoas, que é o que eu descobri na publicidade, se tornam mais gratas, mais predispostas a resultado e mais criativas. E como eu trabalho com um modelo que é focado em valor agregado, criatividade vale muito. E criatividade não é hora homem. Criatividade é inspiração. Criatividade é time. Criatividade é troca. Então eu tenho que fomentar o quê?
Tem que existir espaço de troca. Como é que eu vou ter um advogado mais qualificado se não tem tempo no dia para pegar um livro? Como é que eu vou ter um advogado mais qualificado se o chefe dele, o superior dele, não tem tempo de ensinar ele? Se eu não tenho tempo na minha agenda para que as pessoas ensinem umas às outras e se desenvolvam, como é que eu vou ter pessoas melhores? Mas isso sou eu, no meu negócio, que é um negócio que não é pautado em hora homem. E aí as pessoas... Eu falo o seguinte, e eu falo de verdade, e eu já fiz podcast com grandes empresários e eles me olham e falam assim, Gabriel, desculpa, na minha empresa nunca vai funcionar assim, eu discordo totalmente de você. E são pessoas assim, eu não consigo me colar na sola do sapato deles, de tão grandes que elas são. Só que é o meu jeito de ser feliz. A regra número 1 é que eu vou ser feliz e eu descobri que eu posso ser feliz quando eu convivo com pessoas felizes do meu lado. E uma das coisas que eu falo é, se me entregarem 4 horas trabalhadas por dia, a conta fecha. E as outras 4, eu quero que possa sair mais cedo, eu quero que possa almoçar mais tempo, eu quero que possa tomar café. O café. Uma vez eu conversando com uma colega do mercado, do mercado de moer gente, ela me fez uma crítica. Porcorativo. Gostei. Porcorativo. Gostei. Ela me fez uma crítica, ela me presenteou com aquela consultoria gratuita não solicitada, né? Onde ela disse, Gabriel, o seu time toma Nespresso? Eu falei, o Nespresso é à vontade. Não é só para... Não, é à vontade. Todo mundo do escritório pode tomar Nespresso. A gente tem o café coado e tem o Nespresso. Quem quiser tomar Nespresso, tem uma sala de café para as pessoas sentarem para tomar café. Quem tem uma sala de café? Eu desativei uma sala de reunião, montei uma sala de café. Porque é mais útil que as pessoas possam sentar para tomar café e conversar, ou eu sentar para tomar um café com o cliente, do que uma sala de reunião que eu já tenho outras 2. Claro. Você vai quebrar. Meu Deus. Como assim eu vou quebrar? Você vai quebrar, o Nespresso é muito caro, isso, aquilo. Eu falei, posso te dizer uma coisa? Se for a cápsula do Nespresso que vai me quebrar, eu mereço quebrar. Porque não pode ser que eu não possa dar uma cápsula de R$ 2,90 para o meu... Não, mas eles tomam 1, 2, 3 por dia. Não tem problema. Se eu quebrar pelo Nespresso, eu não cumpri minha missão. Eu não mereço estar de pé. No dia que a sobrevivência do meu escritório depender de eu cortar o Nespresso do meu time, desculpa, eu baixo a porta, porque eu não acredito mais. Olê, você vê uma coisa que é interessante, posso estar enganado, né? Mas o Gabriel traz muito a questão da família, de entender o ambiente, da felicidade, da felicidade. E a felicidade não é ficar dando risada à toa. A felicidade é viver mesmo, né? O que ele trouxe, eu fecho a porta, se estão me dando risada lá fora, eu fecho a porta do meu... É simples, né? Da minha sala. É bonito de ver, né? Porque a gente está sentindo um novo momento dessa vida empreendedora e empresária, né? Que as pessoas estão se permitindo a ser mais humanos, né? Conecta muito com a proposta que o Gabriel traz, que é uma proposta que... Quem que vai questionar? Quantos anos tem a Disney? A Disney como empresa 100, a Disney de Orlando 51. E o resultado dessa empresa? Quanto já suportou de mudanças de mercado, de adaptar, de se reinventar? Imagina, cara, ela teve pandemia. Ela teve que ficar com o parque fechado. Imagina 120 dias. Não deve custar nada, quase, né? Ficar com uma... Para a Disney Company foi uma grande tragédia. Por quê? Porque os parques fechados, 1/3 da receita global. Meu Deus. Né? Outros itens que representam outro 1/3 da receita global são produções cinematográficas, cinemas fechados. E a Disney é dona e tem direitos de uma série de eventos esportivos. Ela é dona da ESPN, né? Dona da Fox, então a Fox Sports também. Então ela tem direitos sobre eventos esportivos que não estavam passando, ou seja, que não geravam renda para ela. Ela perdeu tranquilamente 2/3 da receita dela ao longo da pandemia. E decisões duras tiveram que ser tomadas, mas decisões duras tomadas em que a gente vai voltar. Algumas até que eu questiono. Né? E recentemente a gente teve a saída, um mandato muito, muito rápido de um presidente da Disney, Bob Chapek, porque ele justamente começou a tomar decisões orientadas por dinheiro. E se tem uma coisa que eu aprendi na Disney, essa história é fantástica. Quando eu fui fazer minha certificação na Disney, eu fui com uma única missão. Se eu aprender o que esses caras fazem, eu fico rico. Era isso. Cara, se eu aprender a fazer na minha empresa o que esses caras fazem, eu vou ficar rico.
E aí eu chego lá, um monte de gente na sala, todo mundo se conhecendo, network e tudo, eu já vou pra minha mesa, já escolho o melhor lugar, já monto o meu, sabe? O arsenal. Minha workstation, né? Já monto tudo, né? Aí chega o nosso treinador, as pessoas começam a sentar, as pessoas se apresentam, eu só falo o meu nome e eu, cara, não vim aqui fazer amigos, eu vim ficar rico. E o cara entra e a primeira coisa que ele fala, não fala o nome dele, não fala bom dia, não fala nada, ele fala assim, ó, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro. Você tá de brincadeira que o cara abre na desse Disney. jeito. Você tá falando isso que aconteceu na Disney. Dentro do Disney Institute, na formação executiva da Disney na área de negócios. E ele fica em silêncio, aquele mal-estar, e eu pensando em levantar a mão, então por que é tão caro? Né? E aí ele fala o seguinte, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro, o objetivo é ser uma empresa melhor. Eu falei, pronto, autoajuda. Vai virar uma palestra, sabe, tipo, esotérica. Sim. A gente vai se abraçar, a gente vai cantar, vai fazer torre de macarrão. Falei, nossa, vim parar no clichê do treinamento. Eu falei, cara, como eu tô decepcionado com isso. E de repente que ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, o objetivo nunca é ganhar mais dinheiro, o objetivo é ser uma empresa melhor. Empresas melhores ganham mais dinheiro. E a explicação disso, que pode parecer um jogo de palavras, é o seguinte, tem 2 jeitos de você ganhar dinheiro. Tem um jeito que você ganha dinheiro hoje e no final do dia você é uma empresa melhor. E tem um jeito que você ganha dinheiro hoje e no final do dia você é uma empresa pior. Se empresas melhores ganham mais dinheiro, empresas piores ganham menos dinheiro. Se profissionais melhores ganham mais dinheiro, profissionais piores ganham menos dinheiro. E a pergunta que eu te faço é, quando termina o dia, você se tornou uma empresa e um profissional melhor ou pior? Porque tem muita coisa que você pode fazer para ganhar dinheiro. E você vai ganhar o dinheiro de hoje. Mas como o seu maior patrimônio é aquilo que as pessoas falam sobre você, se você for piorando, o dinheiro fica cada vez mais difícil. Ao passo que se você for melhorando, com o tempo você ganha mais dinheiro com menos esforço. E eu sou prova viva disso porque na advocacia a gente tem uma beleza construída pra gente chamado Código de Ética, que proíbe 2 coisas. Proíbe anunciar. Propaganda, né? E proíbe ter captador. Eu não posso ter alguém captando. Não posso. Prospectando você. Não posso ter alguém prospectando no mercado. Gabriel, então como é que você tem cliente? Eu tenho cliente porque quem me conhece tem que falar bem de mim. E o começo é muito difícil porque 0 pessoas te conhecem. Mas aí você consegue uma pessoa que te conhece. E quando você, principalmente você empresário que está começando, quando você entender que aquele cliente que pela primeira vez entra na sua empresa não é alguém que vai comprar ou não comprar, é alguém que vai falar sobre o que ele viu, sobre o que ele ouviu, sobre o que ele experimentou. Você vai entender a força da experiência, porque esse cara pode vir, não comprar e falar bem de você. E trazer pessoas para comprar com você. Mas às vezes o que você faz na tentativa de conseguir o dinheiro não te torna uma empresa melhor, te torna uma empresa pior. A pressão, aquele manual antigo de como vender, você já vê que assim, tudo é nome de predador, né? O vendedor nunca é um cara legal, né? O vendedor amigo, é o pitbull, é o águia, é o predador, é o assassino, sabe? Tipo, cara, nunca criaram um vendedor que quisesse cuidar de alguém. O vendedor é uma ameaça e na verdade é o que acaba ficando na cabeça das pessoas. O vendedor parece um assaltante, né? Vendedor é igual a ameaça. Qual que é a nossa reação instintiva diante de uma ameaça? Instinto de luta ou fuga. É científico. Como você não vai bater no cara, o que você vai fazer? Vou fugir. Aí o vendedor fala, pô, o cara não me atende. Ele está fugindo. Ele não atende quando ele está fugindo. Porque você virou uma ameaça. Quando você não é ameaça, quando você decide ser a pessoa que se importa com ele, quando você aceita o não dele, porque o não para o produto está ótimo. Eu tomo não o tempo todo. E olha que eu faço palestra no Brasil inteiro e a coisa que palestrante mais tem que estar pronto para tomar não. Imagina. Não porque escolhemos outro palestrante. Isso não quer dizer que você é ruim. Escolheram outro. Por algum motivo acham que o outro era melhor, mais conveniente ou era melhor para o orçamento. O que for, você tem que saber tomar não. Porque falar não para o produto é normal. O problema é que você vai lá e faz a pessoa falar não para você. Olha, Gabriel, não tinha contado a sua palestra por uma questão de orçamento, mas você me infernizou tanto que agora é o seguinte, nem com orçamento eu ligo para você. Porque esse cara que não me contratou por falta de orçamento, ele muda de empresa, chutar o formigueiro. Ele muda de empresa, ele fala, nessa empresa tem orçamento, vou chamar aquele cara porque ele foi legal. Ele foi legal ao longo de todo o processo. Eu faço reunião com o cliente não fechou comigo. Você quer entender melhor meu conteúdo? Vamos fazer um Zoom?
E entra algo também muito importante. O que os outros não estão fazendo que você poderia fazer? O Uber tomou o mercado, a Uber tomou o mercado com balinha de iogurte e copo d'água. Simples. E tomou tanto o mercado que agora cadê a balinha? E cadê o copo d'água? Mas ela conseguiu desbancar uma estrutura gigantesca, repleta de lobby, de estrutura, de sindicato, com água, balinha de iogurte. Ah, e uma coisa incrível que eles colocaram. Pessoas que te tratam bem. Olha aí. Não podia ser a balinha, né? Não podia ser só a balinha. Sabe por quê? Porque enquanto te tratarem bem, não precisa nem te dar balinha. E aí, estão te tratando bem aqui, né? Tá. Rapaz, você acredita que a gente chegou no fim do nosso programa? Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar nisso? Passou muito rápido, né? Tem a versão 2.0, a trilogia. Vamos voltar? Podia, vamos voltar? Você topa voltar? Eu topo, lógico. Mesmo? Lógico. Não, então nós vamos marcar, porque com a gente você falou lógico. Lógico, Se trilogia. falar que a gente vai pra Disney, a gente vai pra Disney. Trilogia. Porque a gente não sabe brincar, né? Trilogia. O segundo a gente grava aqui, o terceiro na Disney. Caraca, gostei dessa brincadeira, Rapaz, hein? Gostei. Bela provocação. Gente, Gabriel Villarreal, esse cara simpático, cheio de conteúdo, cheio de inspiração. A gente sabe que a alma do negócio tem essa proposta e você veio e é como se pegasse, sabe aqueles jogos que a gente encaixa as peças? Exatamente. Tem tempo para encaixar? O seu parece que é uma única peça, só encaixou aqui, né, Léo? Uma peça muito legal. Gratidão por você estar aqui. Você quer... Dá para ele abrir aí um minuto de sabedoria? Abre um minuto de sabedoria. Vamos ver que mensagem sai pra gente. Só antes de abrir, eu queria dizer o seguinte. Você diz o que você Todo quiser negócio tem alma, mas a alma é humana. Exatamente. Você é a alma do seu negócio. Você tem que saber que alma você quer pôr nele. E quando você souber que alma você está pondo no seu negócio, você tem que saber que alma você tem que contratar para o seu negócio. Porque essas pessoas têm que ser a prova viva de que aquilo existe. Porque o que eu falo, toda a magia da Disney é feita por pessoas dos menores salários da Disney. Quando você vai para o parque, você vai lá, os menores salários da Disney são os que fazem a sua experiência ser incrível. Mas é a alma deles. Não é o paycheck. Não é quanto vem no final. Eu sou essa pessoa. E assim como minha família diz, a gente gosta da família que a gente na Disney, esses caras gostam de quem eles são dentro da Disney. Essa alma que tem que procurar. Porque não é sobre produto, é sobre pessoas. Fala mais o quê? Quer que eu leia? Abri. Você lê ou lê? Qual que você quer? De que banda você quer? Essa aqui. Essa aqui? Banda par, é isso? Hã? É par? É par. Pode ser par. Porque normalmente escolho ímpar, então hoje eu vou mudar. Então vamos Não lá. se irrite contra aqueles que o caluniam. São benfeitores seus que lhe estão sempre chamando a atenção para seus erros reais ou possíveis. Siga em frente. A dor é o adubo que faz crescer em nós a produção evolutiva. O arado que rasga o seio da terra é que permite a colheita abundante. E as lágrimas fertilizam o nosso coração, tornando possível um progresso maior. E aí? Faz parte sentir dor para poder crescer? Faz parte. Nem todos os dias são felizes. Já que para a gente terminar com uma provocação, que eu adoro, o meu grande guru, por quem eu tenho um apreço, e não posso chamar de guru porque ele odeia essa frase, professor Clóvis de Barros. Esse é legal. Professor Clóvis de Barros é uma das pessoas que mais me inspira na vida. É fantástico. Em tudo. E eu não o conheço pessoalmente, curiosamente. Ele é fantástico. Mas todos os conteúdos que tem sobre mitologia, filosofia, sobre vida, sobre palestras. Você devora. E ele é um exemplo, um Eu modelaço gosto muito de palestrante. E uma das coisas que ele fala é: felicidade é um instante que você gostaria que não acabasse. É da natureza da felicidade que ela acabe. E é da sua natureza querer que ela não acabe. E ele diz o seguinte: mas felicidade é um momento que você queria que não acabasse e acaba, mas que assim que acaba, você deseja que ele possa acontecer novamente. E eu digo que essa é a melhor definição que existe sobre minha relação com a Disney. Toda vez que eu estou naquele lugar, eu quero que não acabe, eu peço para o tempo passar devagar, eu quero que tudo ande em câmera lenta, porque eu não quero que acabe, e vai acabar. Só que assim que acaba, a gente sempre vai dar um jeito de viver isso de novo. Não é diferente ter vindo aqui. Ter vindo aqui é um momento que acabou até rápido demais, né? Rápido, né? Esses 65 minutos tiveram aproximadamente meia hora na nossa vida. E se isso aconteceu é porque de alguma maneira a gente foi feliz. E se a gente foi feliz, a gente sabe que vai acabar mais em breve
a gente vai poder viver isso de novo. E viver. Que a gente leu aqui sobre isso. Os momentos de tristeza às vezes são a ponte que vão te levar para o seu novo momento de felicidade. Vou falar nada, meu irmão. Só coloca a mão aqui no meio, cada um põe o seu braço aqui e a gente agradece. Muito obrigado pela sua presença. Muito bom. Gratidão. Continue iluminando a vida de muita gente aí e trazendo luz, né, para a alma desses empreendedores, esses trabalhadores aí. E até a próxima. Se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado. Gabriel Villarreal. Gente, até a próxima.